Oremos. Querido e bondoso Deus, te agradecemos, Senhor, por ainda nesses tempos, Senhor, estar lutando com a humanidade, estar sempre fazendo tudo o que é possível para nos resgatar e nos restaurar e nos salvar. Queremos pedir a tua bênção no nosso estudo agora. Queremos pedir que possamos entender a tua palavra, que possamos, além do que a gente acha que já compreendemos, que realmente nosso coração possa estar aberto para receber, que o Senhor realmente está tentando nos falar mais coisas, está tentando nos fazer entender como arrumar as nossas vidas, colocá-las e prepará-las para uma grande obra que não tem como nós fugir dela. A única decisão que temos é participar nela, mas para isso precisamos de uma preparação. Pedimos que o Senhor nos lembre da seriedade da nossa profissão, aquilo que o Senhor nos chamou. Nos faça entender essas coisas e nos eleve até a sua presença, pelo Espírito Santo e a companhia dos seus anjos, em nome de Jesus. Amém. O tema do nosso estudo é, como é costume nas nossas escolas sabatinas, vai ser uma revisão de estudos que a Anciã Atenas já fez. O nome desse estudo, que alguns acredito assistiram, conhecem, se chama de Health a Faith. Quem conhece quem é Faith? Ele é um pregador, né, conservador, adventista, muito Ok? conhecido por passar, né, teorias de conspiração. Muito obrigado, Gisele. É ele mesmo. E, enfim, ele tem uma grande, vamos dizer, autoridade dentro do Adventismo. Talvez não seja o pastor mais popular, mas ele, na verdade, ele é muito respeitado no Adventismo de forma mundial, mesmo por aqueles que não concordam 100% com ele. Ele tem sido muito consistente com a sua fala, aquilo que ele prega, ele não muda, ou, vamos dizer, com o tempo, ele realmente só desenvolve e trabalha em cima daquilo que ele sempre tem falado, né? Então, uma pessoa de muita autoridade e, como a Gisele falou, é um grande pregador também, tristemente, né, de teorias de conspiração. Não que ele saiba que são teorias de conspiração, né? Acredito que ele prega o que ele acha que é certo, mas tem feito muito dano ao adventismo. Então, quem é Health? Sem precisar falar muito, nem ir para a Wikipedia, simplesmente ela é uma autora cristã, já morreu, dos Estados Unidos, e escreveu alguns livros importantes, mas um deles, que se chamou Quando o Dinheiro Fale, no ano 81, numa época importante e de muitos acontecimentos externos e também internos na igreja dos Estados Unidos, escreveu aquele livro onde ela conseguia fazer muitas conexões de diferentes marcas, personagens importantes da cultura ou da política, de que de alguma forma todos tinham alguma conexão ou relação com o número. Qual número? 666. Isso. Então, a pergunta que ela fazia, e a Anciã Tess compara o jeito que ela pergunta, tipo, como é possível que seja uma coincidência? Como explicar que justamente aqui e lá e nesse outro lugar e dessa outra forma e no nome dessa pessoa, e quando você soma o número de letras do etc, 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 tem o 666, e mesmo que ela nunca usou o termo que hoje nós conhecemos como Deep State, alguém pode me dizer o que era ou o que é o Deep State? É a teoria de conspiração do Estado profundo, né, que você acha que o Estado está sempre por trás, tramando, né, conspirando. Então, o estado profundo, para as pessoas que o enxergam, ele não está limitado a um país só. Na verdade, de alguma forma, são muitos países, mas não é a nação como tal, mas sim pessoas em poder. Alguns políticos, ou, na verdade, a maioria deles, dos diferentes países, tem todos algum tipo de, como que se diz em português? A palavra agenda, vocês usam, né? Também? Tem algum tipo de trabalho
de objetivo específico, em comum. E basicamente tudo isso vai nos levar a uma época, como fala Helfe, naquele livro, quando o dinheiro falha, onde não poderemos mais comprar nem vender se não recebermos uma certa marca, né? Obviamente está tudo isso está baseado nas escrituras, ou pelo menos isso eles pensam. É uma teoria que sai pela crença das escrituras apocalípticas, ok? Por enquanto não vamos ler nenhum texto. Mas eu gostaria que comecemos fazendo uma pequena revisão do como chegarmos a falar um pouco sobre Health, a visão e metodologia de estudo dos protestantes. Vamos só construir um pouquinho o caminho para chegar aí e vamos fazer uma pequena revisão que eu sei que a maioria conhece. Então, eu vou fazer uma linha aqui que eu vou chamar o tempo em Egito, e esse seria o Israel antigo. Ok? Muito bem. Vamos completar algumas coisas que eu sei que vocês sabem. Podem aqui falar junto comigo. Antes de sair do Egito, quanto tempo passou o povo de Israel em cativeiro? 400 anos? Ok? Então temos 400 anos de cativeiro. E que perderam os israelitas naquele tempo? De que coisas se esqueceram? Verdadeiro sábado. Muito bem. Então, sem dúvida, eles terão esquecido várias coisas, né? Eles terão perdido muitas outras peculiaridades da sua fé, mas, de forma especial, o que Deus restaurou em relação à lei dele foi o sábado. Todos concordam com isso, né? Mediante a liderança de Moisés. Ok. Então, temos um tempo de cativeiro. Isso aqui seria a saída do Egito. Depois, quando eles saem, Deus restaura o sábado. E um tempo depois, alguns anos depois, 400 anos depois, eles voltam a cair em cativeiro. Só que agora eles vão cair em cativeiro com Babilônia. Não 400 anos, mas, na verdade, 800 anos depois. Um ponto importante que nós queremos fazer aqui, que todos também lembram, embora Deus deu para eles o sábado, codificou a lei, a escreveu em tábuas e instaurou os serviços do santuário e o culto a Jeová. O que a gente entende e o que a Bíblia diz em relação a será que realmente os israelitas foram curados, estavam livres de idolatria? Não. Quem falou? Rose. Eu. Rose. E se eles não estavam livres de idolatria, qual era a idolatria que eles sempre tiveram e nunca perderam? Rose. Touro Apis. Então é isso. Nós temos o Touro Apis. Eles são dados no sábado, mas a mentalidade, o espírito do Touro Apis continua mesmo depois deles terem recebido o sábado, a lei e o culto a Jeová de forma formal. E a razão pela qual eles caíram em cativeiro de novo em Babilônia foi pelo Touro Apis, não foi? Quem lembra qual foi o grande evento que basicamente abriu caminho para eles irem direto para a Babilônia? Que tem muito a ver com o Touro Apis. Algo que revela muito que eles ainda tinham o espírito do Touro Apis, mas não é tão evidente. A escolha do rei, Saul? Isso, a escolha do rei Saul. Então, em algum momento antes deles forem cativos até Babilônia, né? 400 anos antes, eles escolhem a Saul. Eles estavam cansados de serem dirigidos por Deus, pelos juízes. A forma de governo que Deus instaurou para eles não batia
não encaixava com a forma que eles gostariam. Isso demonstra que eles não estavam felizes com a forma que Deus dirige. E eles têm um jeito que eles esperam. Sim, e qual era? Bom, as outras nações também têm rei. E eles pediram um rei com as características do Toroapis. Uma pessoa, vamos dizer, como diz a Bíblia, né? Era alto, era forte, tinha todos os símbolos, tanto de força como fertilidade, tudo aquilo que eles esperavam ver em Deus. Tudo que eles acham que Deus era, eles o representaram em Saul. E sabemos quais foram os resultados disso, né? Muito bem. Quando chegamos a Roma, ao período em que eles estavam em cativeiro pelo Império Romano, como sabemos qual é a forma que a gente explica que eles ainda tinham a mesma mentalidade do Toroapis em relação a Deus? O Toroapis era um símbolo de força, coragem, espírito de luta, e isso refletiu na forma como eles esperavam o Messias, né, e a obra que o Messias faria no tempo deles. Uhum. E então, quando eles viram o Messias, o que eles pensaram? Não é ele o Messias. Então, se revela, na forma que eles rejeitam o Messias, é uma prova muito clara de que eles não tinham superado o problema que, por exemplo, eles apresentaram quando estavam com Saul. Eles estavam dispostos a, mais uma vez, escolher a Saul. Isso que fica claro. E o que Deus está dizendo é que eles tinham criado uma imagem de Deus. E por isso eles estavam em idolatria. Mas esse Messias, ele veio, ele sabe qual é a condição que se encontra o povo, e o jeito de Jesus resolver esse problema é, obviamente, mediante ensinos. E que tipo de ensinos? Qual era a metodologia de Jesus? Parábolas. Então, temos parábolas. Eu quero que vocês lembrem, às vezes parece que usamos a palavra parábolas tanto, e ela perde seu significado, a sua importância. A gente precisa lembrar que tínhamos uma quantidade de discípulos, de judeus, um remanescente de judeus que finalmente acreditou no Messias. Que eu quero que vocês entendam que eles não entenderam a natureza do reino porque eles viram Jesus fazendo milagres, porque caminharam com ele e isso foi maravilhoso. Obviamente, isso foi extremamente importante. Mas não foi isso o que mudou o coração deles, porque essa é a grande questão. A mudança do coração, a mudança no coração, que é a mudança da nossa mentalidade. Jesus conseguiu isso ainda 3 anos e meio depois, eles tinham a mesma mentalidade. Foi só, e a gente poderia ler a citação, alguns de vocês lembram, quando finalmente, perto do Pentecostes, todas as parábolas que Jesus falou fizeram sentido. E eles entenderam que eles tinham ideias erradas em relação a tudo. E tudo encaixou para eles. E já Jesus não estava com eles quando eles chegaram a essa conclusão. Houve toda uma experiência que eles tiveram que viver, mas foram as parábolas de Jesus que mostraram para eles a natureza do reino. É muito importante isso, irmãos. A gente sabe que o problema dos discípulos era esperar o Messias, que ia de novo exaltar Israel por em cima das outras nações, conquistar os outros povos, derrubar a idolatria do mundo. E tudo isso, Jesus era a única esperança que eles tinham disso. Imaginem ter que ir mudar desse modo de pensar ao modo de pensar em relação à salvação das almas pela mensagem do amor. É uma mudança muito grande. A gente tem que estar consciente disso. Não foi algo normal que experimentaram os discípulos, tipo, bom, eles só mudaram a ideia que tinham de Jesus. E a gente só fala disso, a verdadeira natureza do reino.
foi uma mudança muito radical. E Jesus conseguiu fazer isso só com as parábolas. Só elas mostravam o que Jesus queria fazer com a humanidade. Então, quando nós comparamos o que temos aqui em cima com a história do Israel moderno, nós temos várias histórias que podemos colocar. Uma é o período milerita. Vou colocar aqui o período de 1888. Estou um pouco devagar aqui a tela, mas já vai. E nossa geração, que eu vou chamar o tempo dos 144 mil. Assim como Israel passou 400 anos de cativeiro no Egito, o povo, de forma espiritual, não literal, estava em cativeiro na Babilônia espiritual, onde, sim, aconteceram coisas semelhantes ao que eles experimentaram no Egito, e até perderam tão bem o sábado. O sábado se perdeu no tempo. Todos sabemos isso. E Deus chegou um tempo em que ele levantou um movimento e restaurou a verdade do sábado. Entre outras coisas. Então, é em cima dessa estrutura que agora a gente quer trabalhar. Queremos trabalhar um pouco em relação a os movimentos e acontecimentos da história milerita, o tempo em 1888, e como isso nos ensina coisas em relação a nosso relacionamento com a mensagem hoje. E, obviamente, isso em conexão com o Toro Apis. Muito bem. Deixem só dar uma olhada aqui. Ok. Alguns eventos externos no período de 1798 para frente. Temos eventos que acontecem antes do tempo do fim. E antes do tempo do fim, não são eventos simples, são eventos que moldearam, ou não sei se seria a palavra que me pode ajudar a achar, mas deram forma à cultura e à civilização como a gente a conhece hoje. Esses eventos são vários, mas vamos ressaltar 3 deles. A Revolução Americana, ou seja, o nascimento da nação americana. Outra revolução importante que impacta nosso tempo hoje, qual foi? Francesa. Francesa, também antes de 1790, antes do tempo do fim. E, enfim, vou deixar essas duas, porque elas já têm suficiente conteúdo. Muito bem. Justamente no período em que estavam acontecendo esses eventos, e aqui onde é importante nós entendermos algo para poder depois falar do nosso tempo, é que eventos externos sempre atingem, sempre afetam a Igreja de Deus. E sempre afetam o cristianismo. Não temos como fugir disso. De um jeito que vai ficar muito claro quando olhamos nessa história. Não sei se alguém lembra, mas no ano de 1800, ou seja, 2 anos depois do tempo do fim, houve uma eleição muito importante nos Estados Unidos. Quem lembra os 2 candidatos? John Adams era um deles, eu acho. Era um deles. Sim. E o outro? Vou chutar, é o Thomas Jefferson? Isso. E o Thomas Jefferson. E o que era importante em relação a essa divisão? Não eram simplesmente 2 candidatos. É bom lembrar que essa foi a primeira eleição dos Estados Unidos em que havia 2 partidos estabelecidos.
completamente diferentes em suas posturas e que representavam uma parte da população e a outra parte. Então, em 1800, nós sabemos que os eventos que estavam acontecendo no mundo, a queda do poder papal como tendo poder religioso, a Revolução Francesa, o início do secularismo, o início, vamos dizer assim, como a Ellen White talvez usa as palavras, essa religião da razão, essa luta contra a religião, esses ideais de liberdade, o início da Revolução Americana, que junto com a Revolução Francesa, lutando pela separação da igreja e do Estado, estavam acontecendo eventos massivos, muito grandes, massivos, dentro e fora dos Estados Unidos. E eu quero que a gente entenda, porque estamos falando, ao falarmos da história, estamos falando do nosso tempo também, que eventos externos sempre afetam ao povo de Deus. E a forma de ver isso muito claramente é no ano 1800. Sabemos que o protestantismo tinha experimentado o grande despertar. Qual desses despertares eles experimentaram perto de 1800? O segundo? O segundo grande despertar. E é importante sabermos que esse evento dividiu o protestantismo e do lado de John Adams estava essa pessoa que a gente tem estudado, Jedediah Morse. Ele foi, pelo menos, a principal pessoa, não a única, que começou a levar para frente uma teoria de que Estados Unidos já era entendida pelos cristãos, mas ele fez conexões que foram muito além. Os Estados Unidos é uma nação que foi estabelecida por Deus. Assim como o Israel da antiguidade, eles foram libertos de um período de perseguição. Eles cruzaram o mar. Vocês estão conseguindo ver o paralelo. Chegaram a uma terra prometida, a um lugar especial para eles praticarem à vontade a sua fé. Mas agora, no ano 1800, eles têm uma constituição que não reconhece a Deus de forma direta. Eles têm um partido político extremamente liberal, que tem como aliados aos revolucionários franceses, que pensam que a sociedade deveria ser secular e que as leis têm que ser seculares. E Jedediah Morse simplesmente disse, olha, essa nação não foi levantada com esse propósito. Essa nação foi levantada para sermos como o Israel da antiguidade. E a única forma disso acontecer é que a gente respeite as leis de Deus na nossa nação. Então, ele colocou a sua influência com o presidente John Adams, que compartilhava esses ideais junto com ele. Muito semelhante ao nosso tempo. E um dos argumentos de Morse era que os Illuminatis estavam por trás dessa conspiração, que estavam tentando destruir os Estados Unidos, em união com os revolucionários franceses, em união com essas ideias de secularismo. Irmãos, a gente tem os mesmos problemas hoje. Não sei se vocês conversam ou entendem a mentalidade de nossos irmãos na igreja, mas eles enxergam hoje as mesmas ameaças. Talvez os conceitos não, os inimigos e os nomes deles mudaram, com certeza. Mas parece que o grande inimigo é esse movimento que eles atribuem a alguma conspiração do Estado profundo, de algumas sociedades secretas que querem secularizar o mundo e destruí-lo. E eu preciso que a gente lembre que quando a gente luta contra esses ensinos conspirativos, a gente não está se colocando do lado dos que estão querendo secularizar o mundo, mas a gente está sim apontando a quem é a verdadeira ameaça.
A gente não compartilha dos princípios de nenhum dos dois lados, mas a gente reconhece que um dos dois lados está em uma condição pior do que a outra. Pior no sentido de o engano é mais profundo. E uma dos conceitos que a CIATES tem nos dado é, por exemplo, as duas fontes de informação. Só tentando lembrarmos um pouquinho em relação a isso. Então, não quero falar muito mais do que aconteceu em 1800, mas já pegamos o conceito de como se dividiram em dois partidos e como as ideias eram tão diferentes. Mais para frente, perto do ano 1863, isso é uma data que estou escolhendo de forma geral, mas antes começou a Guerra Civil. E antes, o protestantismo se dividiu. E eu gostaria de ler uma citação, se eu simplesmente conseguir achar, de como o protestantismo se dividiu. Eu acho que vocês conseguem ler aqui esse parágrafo que diz assim: assim, as igrejas se dividiram entre o norte e o sul, antes que os estados se dividissem entre o norte e o sul. Os tempos da Guerra Civil ilustrados explicam que as divisões da igreja ajudaram a quebrar a delicada união da América em duas, cortando os laços religiosos entre o norte e o sul. O cisma reforçou a forte inclinação do sul para a separação da união, ajudou a desagregar os partidos políticos nacionais que se fragmentaram em facções, e a fragmentação dos partidos conduziu à própria dissolução da união. As igrejas divididas também remodelaram o cristianismo americano. Novas denominações importantes, como a Convenção Batista do Sul, se formaram e o cristianismo no Sul e sua contraparte no Norte seguiram em direções diferentes. Os crentes do Sul se inspiraram nas palavras literais da Bíblia para defender a escravidão, promoveram cada vez mais a leitura literal das Escrituras. Então, uma das divisões que está acontecendo aqui, e eu quero que a gente veja a importância desse conceito que a gente leu, é que antes dos Estados Unidos se dividirem, quem se dividiu primeiro? Igrejas. As igrejas protestantes. Eu pergunto para vocês. Hoje parece que estamos experimentando uma divisão no mundo. E estamos. A gente não pertence a nenhum dos dois grupos, mas a gente enxerga de forma diferente os dois grupos. E parece que hoje a divisão é, mesmo se você é cristão ou não. Estamos muito avançados nessa divisão, quero que fique claro. Mas onde começou ela? Não precisamos ir muito longe, a nossa metodologia já nos permite ver, de alguma forma, no âmbito e nos grupos religiosos, essa divisão tem que ter acontecido primeiro. E é mesmo. E da mesma forma aconteceu nos Estados Unidos naquela época. E depois a nação toda se dividiu. Por quê? Em primeiro lugar, os cristianos são muitas pessoas naquele tempo, e hoje não são menos. Embora não sejam todos no bloco protestante, temos ainda o viés religioso conservador, e ele acaba impactando a sua própria nação de forma irreversível. Muito bem. Esse conceito ficou claro. Sabemos quem ficou do lado da escravidão. O que antes era simplesmente um problema de conspirações, Illuminatis, Revolução Francesa, secularismo. Temos que votar por Adams, não por Jefferson. Mais para frente, se desenvolveu numa guerra civil, onde o lado que acreditou em teorias de conspiração não conseguiu enxergar o caráter de Deus de forma correta e defenderam. Ele já defendia naquela época de Adams até, mas mais para frente ficou pior, e defenderam que Deus estava a favor da escravidão, né? O lado Jefferson não estava vivo naquela época da Guerra Civil, mas o lado que representa ele nos 1800, não no 1800, mais para frente foi o lado que se colocou a favor da libertação dos escravos, enfim. E tudo bem. Quando a gente supera a fase da crise da escravidão, os problemas nos Estados Unidos continuam. E
não sei se vocês já sabiam disso, mas o norte, aqueles que estavam a favor da libertação dos escravos, foi no norte que começou o movimento de emendar a Constituição, especialmente para impor decretos dominicais. No norte, projeto de leis dominicais seria o período de 1888. Muito bem. E o que defendia as pessoas que estavam a favor dos decretos dominicais, e não era a única lei e posturas que eles queriam levar para frente, tudo bem? Eram muitas mais coisas. Era a obrigação de toda criança nos Estados Unidos de estudar numa escola que ensinasse princípios bíblicos segundo os deles, a oração nas escolas, e basicamente uma teocracia bíblica. Por quê? Porque a nação dos Estados Unidos precisa se manter santa, escolhida, e assim conseguir cumprir seu propósito. Eles ainda estavam interpretando do jeito que interpretava Morse e os protestantes, que é de literal para literal. Israel era desse jeito, a gente tem que ser desse jeito. Alguma mudança, né, por relação de circunstância e época, mas a interpretação continua sendo de literal para literal. E no tempo dos decretos dominicais, por tempo não vou ler a citação de A.T. Jones, que ele explica muito bem a mentalidade. É tipo assim, no tempo de Israel, tinha-se um rei que tinha toda a autoridade civil, mas para as coisas irem de forma bem sucedidas para a nação, esse rei tinha que obedecer a quem? Aos profetas. Aos profetas. De forma simples, já não é um rei, agora é um presidente, tem que obedecer a quem? A palavra que ele coloca é pregadores, né? Enfim, pastores, ou bispos, presbíteros, aqueles com autoridade religiosa. Se você quer que a nação vai bem, você tem que obedecer aos presidentes. Aos presidentes, não, perdão, aos pregadores. Então, muito bem. Já superamos, já passamos por esse período aqui. 120 anos depois, estamos na nossa geração. E antes do tempo do fim, 1889, na verdade, eu vou para aqui embaixo. Do mesmo jeito que quando estávamos falando do tempo milerita, que falei que houve eventos importantes externos. Gente, quantos eventos tem antes do tempo do fim? Podemos ir muito mais para trás, podemos falar da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, Grande Depressão, uma crise econômica. Temos o começo da Guerra Fria, escrevi errado, 1989. Ok, então, antes do tempo do fim, de 1989, temos a Guerra Fria, temos a grande luta entre capitalismo e comunismo. Temos, já no tempo do fim mesmo, a queda da União Soviética, a presidência de Ronald Reagan, o movimento dos direitos civis. Sabemos que está tudo, antes do tempo do fim, muito carregado de eventos. E que falei para vocês que os eventos externos fazem? Eles, de forma inevitável... Alguém queria falar? Afeta a Igreja de Deus. Afeta a igreja. Afeta a visão que temos das coisas. Polariza a visão das pessoas. E já tínhamos falado no princípio. A igreja se divide primeiro. Então, nós temos feito muitos estudos. O estudo de hoje não é falar dos eventos antes. É mais uma revisão do problema do protestantismo e sua forma de interpretar o mundo, sua forma de interpretar as escrituras de literal para literal.
que todos os eventos externos, eles sempre têm um impacto. Eles têm um impacto, eles têm afetado o mundo antes do tempo do fim, e você e eu precisamos reconhecer que hoje, estamos vivendo aqui, estamos vivendo um mundo que foi modelado por eventos externos passados. A mentalidade das pessoas tem sido preparada aos poucos, porque os eventos simplesmente fazem que as pessoas cheguem a conclusões diferentes. E a igreja tem jogado um papel em relação a isso. E a postura que eles têm tomado, embora, como eu falei, os termos talvez sejam um pouco diferentes, os nomes dos inimigos sejam um pouco diferentes, a consistência, irmãos, em relação a o que lado eles tomam, de que forma interpretam a Bíblia, literal para literal, ou será que é literal para espiritual? Ou será que eles entendem que a nação tem que ser preservada do secularismo e das leis que estão, de alguma forma, removendo Deus? E, no entanto, a gente precisa colocar em poder presidentes que obedeçam aos pregadores? Irmãos, quantos sabem o que está acontecendo na Palestina hoje e essa semana? Mas, mais uma vez, um país que é defendido porque, vamos ser sinceros, né? Deus escolheu a nação de Israel muitos anos atrás. E para aqueles que somos cristãos, para aqueles que temos nosso viés religioso, nós sabemos, talvez, não todos compreendam da onde veio, mas temos algum tipo de respeito, honra pela cultura judaica, né? E de alguma forma a gente sente, pensa que, embora eles tenham se perdido em relação à interpretação do Messias, Deus enxerga eles de forma especial. Gente, Deus enxerga de forma especial a todos nos ama. Mas no século XX, os cristãos que têm um interesse cada vez maior nas escrituras, assim como no tempo do fim de 1798, com Jedediah Morse, eles tinham um interesse especial nas profecias. Os eventos externos sempre despertam um interesse nas profecias. Eles sentiam que, de alguma forma, o fim estava se aproximando. E essa interpretação está correta. E no nosso tempo também, eles enxergam todos os movimentos e acontecimentos ao redor e eles sentem que está se aproximando o fim. Isso não está errado. Mas os sinais e a forma em que eles os interpretam são conclusões completamente diferentes e erradas. E quero falar para vocês que um dos eventos mais importantes para o protestantismo foi a restauração do Estado de Israel. Por que estou puxando esse ponto? Não só porque a Ciantes falou disso, nesse estudo que a gente está revisando, mas porque hoje está evidente, né? Israel está sendo muito falado nas notícias e tal. Quero que vocês saibam que o protestantismo no século XX foi desenvolvendo uma teologia da segunda vinda muito peculiar, muito interessante. E uma delas é que a nação de Israel tinha que ser restaurada como Estado antes da vinda do Senhor. E aconteceu. E eles viram isso como uma predição profética. Eles entendem que, em breve, a igreja fiel de Deus vai ser arrebatada para os seus. E que Israel, no tempo da grande tribulação, se convertirão para Deus, para o cristianismo, 144 mil judeus, que vão pregar no mundo, junto com uma multidão de gentios. Ao mesmo tempo que um anticristo liberal e satânico, que já está preparado, que em algum momento ele vai se rebelar ao mundo, né? Ele vai tomar controle. Parece uma simples teoria, né? Uma ideia religiosa, aí uma interpretação, Israel, 144 mil. Você sabia que um dos sinais para eles do arrebatamento, um sinal muito claro,
é que Israel vai ser rodeada por exércitos da Rússia, do Irã, da China, e que aquele dia, quando Israel esteja sendo prestes a ser destruído, Deus vai agir. Enfim, é uma simples interpretação. Tem até versos para eles chegarem a essa conclusão, né? Eles usam o dispensacionalismo de uma forma errada e chegam a essa conclusão. Mas parece incrível, irmãos e irmãs, que essas pequenas coisas, essas pequenas interpretações acabam afetando nossa visão do mundo. E hoje se enxerga a Israel de uma forma favorável. A direita cristã faz todo o possível para favorecer Israel de forma política. E presidentes que têm um viés cristão ou que foram colocados em poder, é o caso do Trump ou do Bolsonaro e de outros no mundo, eles estão em dívida com a igreja, com o voto cristão, e de alguma forma também acreditam que Israel tem que ser defendido. E aí, todo um viés que era simplesmente profético acaba afetando também nossas posturas em relação a como lidar com a política. Então, Israel, de forma incondicional, vai ser favorecido por uma visão religiosa, porque agora ela não é mais religiosa, ela também é política. E por isso é tão difícil, mesmo para o presidente liberal Biden, ter uma postura firme em relação a Israel e as injustiças que eles têm feito. O que acontece? Israel não tinha nenhuma nação, né? Eram só judeus. Depois da Segunda Guerra foram dados um pequeno pedaço de terra. Hoje é o país mais desenvolvido do Meio Oriente, é o país militarmente mais poderoso em termos de tamanho, comparado com países muito maiores. Eles têm uma capacidade de defesa militar muito maior. E aí tem algum senso de humildade, né? Olha, eles começaram tão pequenos e hoje são fortes, mas eles ganharam esse status. E além disso, eles são uma nação especial e Deus os protege. Ele tem um plano para com eles. E por isso, quando eles querem destruir outro país que não consegue se defender contra eles, temos que apoiá-los. Isso que está acontecendo. Irmãos e irmãs, eventos tão simples como esse, como o que está acontecendo essa semana, eles afetam nossa visão das coisas e nos fazem colocarmos em posições que são até contrárias ao caráter de amor de Deus. Isso é algo importante a termos em conta, e a isso se junta. Agora, imaginem que vocês estão do lado onde vocês estão enxergando tudo uma conspiração, tudo no estado profundo, tudo é um sinal de que os imorais, a descendência da Revolução Francesa está aqui, o secularismo vai tomar, as pessoas estão redefinindo como a família funciona, esse estado profundo, essa nova ordem mundial está nos dizendo de que forma deve ser a sexualidade das pessoas, isto, aquilo. Eu acredito que muito do que esse lado liberal fala está completamente errado. Nós sabemos que eles não compreendem a igualdade como Deus a entende. Só a Igreja de Deus pode pregar realmente qual é o caráter de Deus. Mas nós precisamos enxergar e lembrarmos, irmãos e irmãs, que a gente está indo para a igreja. A gente tem os termos, os estudos proféticos para compreender nosso papel e para sermos sensíveis suficientes, sábios suficientes para conseguir lidarmos com eles, falar, conseguir atrair para a verdade aqueles que quiserem ouvir. Mas eu quero aproveitar para dizer, eu falo para mim e para quem quiser também aceitar essa, vamos dizer, repreensão. Eu quero que a gente lembre que não estamos para ficar muito tempo nesse mundo. Não estou falando de trabalhos ou de procurar estudos, mas sim o fato de que parece que a gente está frios ou buscando estar confortáveis. Não estou falando de dinheiro ou estudos. Cada quem pode pensar nisso. Estou falando de confortáveis com as nossas ideias. Amolecer a mensagem cristã, a mensagem de Cristo.
porque temos aprendido a ter amor por aqueles que não estão do lado tão errado, mas eles precisam ser resgatados também. Poucos dos conservadores vão entender a mensagem. E se a gente pretende algum dia salvar aqueles que estão com posturas um pouco mais próximas à verdade, um coração mais sensível, não é tempo de nós vivermos também todos os nossos princípios e valores que não nos foram dados simplesmente porque a gente gosta de ser diferente, peculiar e especiais, mas porque, e alguns de nós vamos descobrir, talvez muito tarde, que mesmo as coisas simples, mesmo as reformas que são só de forma e de estilo de vida, elas vão ter um papel crucial e importante na forma em que nós vamos atrair as pessoas. O reino de Deus vai ser revelado não só por nossa postura profética. O reino de Deus vai ser revelado por tudo aquilo que Deus nos apresentou. Então, eu quero que a gente lembre que estamos prestes a... Embora nós saibamos como isso se parece, a gente tem que ir e trazer pessoas para a verdade. Meditemos em que podemos fazer, que não estamos vivendo do jeito que a gente deveria. Em que coisas nossa consciência está se sentindo, talvez, ferida. E retomarmos as forças, porque não estamos para demorar mais. Realmente estamos para nos aproximando para um tempo cada vez mais curto e um trabalho difícil a ser feito. Essas seriam as palavras finais que eu queria falar. Não sei se alguém tem algum comentário ou alguma pergunta. A partir das palavras que você colocou aí, é obrigatório que nós sejamos seguidores do desenvolvimento dessa mensagem, né? E se a gente não faz isso, se a gente sente de alguma forma segura que está tudo bem, que a gente está indo, se a gente não se questiona, então o dia que a gente ouvir algo que a gente não esperava ou que a gente não está esperando, o que vai acontecer? As pessoas, nós mesmos não vamos estar preparados para isso, para o que a gente vai ouvir. Então, o pensar que a nossa fé já está muito forte e forte o suficiente, né? Pode fazer com que nós nos encontremos bem sacudidos e a gente tem que estar, como você disse, porque nós temos que estar experimentados para que nós possamos estar prontos para ajudar os outros, né? Então, eu acho que isso é uma distração, na verdade. A gente tem que se questionar e andar nesse mesmo caminho. Todos os eventos estão se repetindo, igualmente, tudo está se repetindo. E a gente sabe que não é só os adventistas que estão nesse meio, nós também fazemos parte desse meio. Isso não está acontecendo só lá fora. Dentro do movimento, nós temos acontecimentos também, porque isso é geral, isso é um aprendizado para todos nós. Amém. Muito obrigado por essas palavras. Nós lembrando que temos que caminhar nessa vereda estreita, assim que se fala, e temos muito pelo qual lutar, muito pelo qual aprender, tanto em coisas simples como aquelas que são mais complexas. Que Deus nos ajude. Eu espero que todos possam não só refletir nos eventos e como melhorar nosso estilo de vida, e que cada um possa continuar nas suas vidas lutando pela verdadeira igualdade, lutando para levantar aqueles que precisam ser levantados. Amém. Aquelas que precisam ser levantadas. Eu agradeço a oportunidade. Vamos ter uma oração, eu vou me ajoelhar e vamos fechar o estudo. Só pegando esse gancho das coisas, né, que eu estava falando sobre a história do povo de Israel, de falha e tal,
E a gente tem que lembrar no período que a gente não está estudando tudo isso para determinar aquilo que Deus vai fazer, como que Deus vai agir, porque Deus vai X, Y, Z, mas para que Ele determine, Ele nos ensine qual deve ser a nossa postura. O erro dos judeus, quando Cristo veio ao mundo, é que eles queriam determinar como Deus devia agir, como Ele deveria aparecer. E aí a gente está fazendo o mesmo erro, mesmo dentro do movimento, sabe? Às vezes tenho visto nas últimas semanas, até nos grupos, a gente querendo determinar, não, porque Deus age de tal jeito, porque Deus aceita X pessoas, rejeita não sei o quê, sendo que a gente deveria estar com essa mentalidade que Deus está nos ensinando quem Ele é e qual a postura que nós devemos assumir. Deus não muda, mas a nossa percepção e nosso entendimento sobre Deus, ele precisa mudar. E a partir do momento que a gente quer se prender na caixinha que a gente acredita do que é Deus, o que é religião, o que é aceitável, a gente acaba se perdendo e perdendo o fio e o caminho que Deus, né? Essa vereda estreita, né? Que o Pedro falou, que ele está querendo nos guiar. Obrigado, amém. Oremos. Querido e bondoso Deus, agradecemos esse tempo lindo na nossa escola sabatina. Nós podemos reunir, ainda não presencialmente, faz muita falta, Senhor. Precisamos muito disso. Precisamos desse aquecimento especial, mas enquanto não o temos, Senhor, que possamos, pela fé, recebê-lo. Pela conversa, pelo compartilhar das nossas, dessas revelações que o Senhor tem nos dado até agora. Nos continua preparando. Nos ajuda a ser justos, Senhor. Nos ajuda a ser sinceros, honestos em cada palavra, mesmo que caiam os seus. Que perante qualquer coisa, nós possamos enxergar quem precisa realmente ajuda. Que nós possamos nos posicionar como embaixadores do lado da igualdade. Que não enganados possamos defender aquele que realmente não está precisando dessa ajuda, que a gente possa, Senhor, ser exemplos de uma verdade que entende qual é a verdadeira igualdade no nosso tempo. Siga nos desenvolvendo, continue nos ensinando e agradecemos, estamos quase na metade de um ano que experimentaremos muitas coisas e já estamos. Nos ajuda a entender que hoje a preparação para passar os testes está acontecendo cada dia. Que nossa devoção a Ti possa ser suprema, Senhor. Suprema ao adorarmos de forma fiel e verdadeira, com exemplo e ações, a nosso próximo. Não só no respeito que o próximo merece, mas também na vida que vivemos, que os próximos olhem, enxergam em nós, também faz parte da mensagem. Agradeço e peço em nome de Jesus. Amém.